A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. A gente vai falar aqui hoje sobre a lição número 13, encerrando aí o segundo trimestre de 2022, que tem como título Deus provê o escape, da revista de jovens da CPAD. Então, eu sou Samuel Martins, sou diácono aqui no Tempo Central, tenho a alegria de estar aqui hoje compondo bancada com o diácono Matheus Lins. Paz do Senhor, Samuel, paz do Senhor, irmão Cleandro. Pai do Senhor Lins, e irmão Cleante também, que está aqui conosco. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, querido professor. E já vamos direto para o assunto aqui, para a gente não perder tempo. A gente sabe que essa lição é muito rica, vocês passaram aí com a classe de vocês esses últimos 3 meses, estudando e aprofundando a respeito das tentações, à luz da palavra de Deus, e agora chegou o dia de encerrar, né, todo esse conteúdo com chave de ouro. E o tempo vai ser curto, né, meus irmãos? Porque são muitas as abordagens, aplicações práticas desse assunto estudado neste trimestre. E o professor vai ter ali que se virar nos 30, nos 40 minutos, literalmente, para conseguir sintetizar tudo e entregar tudo aquilo que Deus tem preparado para a igreja, especialmente ali para os jovens, né? Então, ciente disso, vamos começar, né? Então, tem aqui uma sugestão pedagógica muito boa na lição, e a Eileen estava comentando aqui com a gente como é interessante essa abordagem. Sim, Samuel. A nossa lição traz como orientação pedagógica para os professores que eles incluam, seja nos slides, seja no quadro branco ou no material que houver disponível, um quadrinho, né, com algumas informações, a título mesmo de revisitar a matéria que foi tratada durante a lição, durante todo o trimestre, né? Como, por exemplo, aqui ele elenca alguns tópicos, né? O que é tentação, e aí ele já traz a informação que o professor tem que colocar lá, que é um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado. Todos são tentados? Essas respostas, elas são até sugestivas, mas eu indicaria até ao professor que deixe as perguntas em branco e os alunos vão respondendo, né? Todos são tentados? O que Deus provê para a nossa vitória? Qual foi a primeira tentação de Jesus? O que Jesus usou no deserto para vencer as tentações de Satanás? E esse rol aqui, ele é apenas exemplificativo, né? Você pode trazer mais informações e mais perguntas, sempre no intuito de provocar, realmente estimular o aluno a lembrar do que foi tratado durante todo o trimestre. Uma lição rica em que nós podemos aprender tanto sobre o que seria tentação, o conceito de tentação, mas também a aplicação prática, pessoas, homens de Deus, que realmente enfrentaram ou passaram por esse processo, né, que é o processo de tentação, como Balaão, José, enfim, outros, né, o próprio povo de Israel com a murmuração, enfim, são uma lição muito rica e que agora no trimestre, nessa lição número 13, a gente tem por encerrado e a gente pode até comentar, Samuel, que é uma lição bem geral mesmo, para fazer um arremate desse assunto. É verdade, e tem uma função muito importante, Lins e Cleanto, do ponto de vista pedagógico, porque no momento em que você investe em arrematar o tema, né, dedicar uma lição a sintetizar e fazer ali os arranjos finais para encerrar um trimestre como esse, a repetição, a revisão de conteúdo tem um papel muito importante na fixação desse conteúdo na memória, no coração, na mente de cada um desses alunos. Com a repetição de temas ao longo do tempo, como é o nosso caso, a gente está há 3 meses estudando tentação, e alguém pode pensar, não é repetitivo? Não, a gente conseguiu ver um trimestre riquíssimo, alicerçados ali em um tema central, mas em diversas histórias bíblicas, os efeitos de bons exemplos, maus exemplos de pessoas, homens, mulheres, lidando com as tentações de formas diferentes. E agora o professor vai fazer uma masterclass, né? Uma grande revisão final, para que o jovem fixe esse conteúdo na mente, guarde isso no coração e se revista, né, da proteção de Deus, da armadura de Deus, para resistir à tentação, que aprenda a buscar graça em Deus para resistir a toda a tentação. E isso é, nossa, muito importante. A gente sabe, nós também somos jovens, então a gente fala
por um público da qual a gente também se inclui nele. E isso, tanto do jovem quanto do mais velho, quem for jovem há mais tempo, né, também passa por esses processos dia após dia. Tentação, a luta, resistir ao pecado, né, procurar ali vencer, triunfar sobre a tentação. Tem até o hino do cantor cristão, né, da harpa cristã, que diz: tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Então, esse é a poesia que todo cristão assembleano conhece, canta em muitos inícios de seus cultos, e a gente tem que procurar viver isso dia após dia. E só me veio à memória agora, né, essa citação do hino bíblico, né, que inaugura muitos cultos, muitas vezes. E a gente tem que lembrar disso, levar para o coração e não deixar que esse assunto morra neste trimestre. A gente vai precisar, o resto da vida, enquanto viver, a gente vai precisar enfrentar as tentações e o que a gente aprendeu, os tesouros que Deus revelou na palavra para nós ao longo desse trimestre, não tem preço. É de valor inestimável para a vida do crente. É fundamental. E Samuel, falando de exemplo, né? Você comentou aí, quero até deixar aqui como dica para o professor, porque o texto principal dessa lição está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 13. Só que eu queria deixar como dica para o professor que ele começasse a ler a partir do 9. Não, na verdade, nem levasse a leitura para a classe, mas que ele estudasse isso e fizesse esse comentário, porque Paulo, ele vai, no capítulo 9, ele dá o exemplo da sua vida, o homem de Deus que ele é. E aí, no capítulo 10, ele dá um exemplo negativo, que é o exemplo do povo de Israel. E esse contraste que ele faz é uma didática que também foi utilizada por Lucas, porque quando e aí o professor pode até lembrar isso, nas lições que foram tratadas sobre a tentação de Jesus, que foram 3 lições, Mateus, o texto usado foi Mateus, né, como referência, mas Lucas também relata essas tentações. E quando ele relata, ele usa uma estratégia, uma didática, para causar esse contraste também, talvez. Não sei se era essa a intenção dele, mas é assim que funciona, que funcionou, foi como eu consegui enxergar a situação. Que as tentações elas são relatadas logo após o batismo, para Mateus e Marcos. Mas em Lucas, ele vai colocar entre o batismo e as tentações de Jesus, ele coloca a genealogia de Jesus. Só que ele vai retroceder até Adão. E isso causa um contraste, porque você imagina que Adão, no êxtase do Éden, com tudo de perfeito, com toda a inocência, ele cedeu à tentação e caiu. E Jesus, em toda a privação do deserto, triunfou sobre a tentação. Então, acho que o professor pode comentar isso já para reacender assim, o fervor dos irmãos e o quão o quão forte Jesus foi para vencer aquela tentação no deserto. É interessante essa aplicação mesmo do texto de Lucas, porque, de fato, qual o sentido de deslocar a genealogia justamente entre ali aqueles 2 momentos tão importantes na narrativa bíblica? E realmente cria esse contraste. E é interessante mesmo começar pelo 9, porque a gente tem um contraste que pode ser explorado aqui para o aluno também criar essa referência, né? Já começar a entender não só o capítulo 10 de 1 Coríntios de forma isolada, que ele possa entender a importância, inclusive, de buscar em tudo na vida, não só agora nessa aula, né? Mas em tudo que ele for analisar e estudar em termos de Bíblia, de teologia, que ele aprenda a olhar o contexto maior, né? De onde está inserido aquela passagem, os objetivos daquele texto, daquele livro, quem foi o seu autor, né? Contexto histórico, isso é importante para o crente entender e dar amplitude ao ensinamento, né? Então é valiosíssimo, cliente, essa sua dica. Eu gostei demais. Samuel, inclusive, quando a gente vai olhar no capítulo 9, que foi o texto aí que o nosso irmão Cleanto trouxe, se a gente observar os versículos 24, 25, 26 e 27, a gente pode ver realmente o quão didático Paulo ele tentava ser para os destinatários daquelas cartas, né? Ele tentou de todas as formas, e aqui muito especificamente fazendo analogias. O versículo 24 diz assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão,
para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então veja que Paulo ele traz a analogia do atleta, que era tipicamente cultural para aqueles gregos que eram gentis, e ele diz aqui claramente, meus irmãos, a corrida é como um atleta, é como a corrida de um atleta. A carreira é como a carreira de um atleta. Mas não por uma coroa que é corruptível, aquela coroa que aqui a traça destrói, né? Como o dinheiro, não é por dinheiro, não é por fama, não é por aplauso, mas por uma coroa incorruptível. E aí, já emendando no capítulo 10, né, porque a gente precisa, como o Samuel bem falou, de um contexto histórico e tudo, a gente vê no versículo 1 que Paulo, ele se direciona, ou ele direciona suas palavras àqueles irmãos que no meio deles era uma igreja que havia gentios, haviam judeus também, mas uma boa parte de gentios, e ele trata todos como irmãos. Todos como irmãos, e ele diz mais, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ele estava se referindo aos hebreus, quer dizer, os pais dos hebreus para os judeus, mas também como exemplo para os gentios. E aí você vê que Paulo, nos pelo menos 3 ou 4 versículos iniciais, ele tenta colocar todos sob uma mesma régua. Não há mais forte, não há mais fraco, são todos filhos de Deus. E ele tenta comparar, e ele nos traz como exemplo justamente os hebreus. Olha, todos eles tiveram a nuvem, todos eles passaram pelas mesmas situações, mas eles ainda assim caíram. Quer dizer, eles tinham o privilégio de ter a providência divina tão presente e ainda assim caíram. Então, vocês cuidados, vocês podem estar num caminho aí, né? E a gente tem que ter realmente esse cuidado. E aí, só para arrematar aqui, você vê que no capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Deus. Então, Paulo, ele estava realmente se dirigindo aos cristãos, aqueles que professavam a Jesus. E sendo cristão e professando a Jesus, nós precisamos realmente verificar no passado os exemplos que nos foram dados, né? Tanto os exemplos bons como os exemplos ruins, né? Que também nos dão muitos ensinamentos. E essa lição vai tratar de relembrar alguns desses episódios, né? Até alguém assim já disse certa vez, até, se a memória não me falhar, a citação é mais ou menos assim, que quem não conhece os erros do passado está fadado a cometê-los no futuro, né? Então, Paulo, ele realmente ele dá esse bom exemplo dele, apóstolo de Cristo, e em seguida no 10, que aí já é o objeto mais apropriadamente assim de estudo da aula de hoje, ele começa com essa pedagogia do exemplo do passado, né? Olha só o que aconteceu com os nossos pais. Você vê que o povo de Deus no deserto deixou um exemplo, infelizmente ruim, um exemplo, infelizmente, que a gente não deve seguir, mas que a gente deve olhar, aprender com os erros e evitá-los no nosso futuro, no nosso presente, né? E esse já é o primeiro tópico da lição, o exemplo do povo de Deus no deserto. E o comentarista abre já jogando limpo com o leitor. Um povo de difícil trato. Ele ainda foi muito educado por falar do povo hebreu, porque aqui na nossa região a gente chama de teimoso. Um povo teimoso, que insistia em seguir, escolher o pior caminho, escolher o caminho de ceder às tentações. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele traz ali pelo menos 4 tentações cedidas que geraram juízo de Deus para o povo, não é? Cada uma pior que a outra. Então ele já vai dizendo, olha, primeiro, fuja da idolatria. Não faça como os hebreus no deserto e cometa um pecado da idolatria, pervertendo a adoração ao Deus único e verdadeiro em falsos deuses. 2, não se prostitua, como se prostituíram também os hebreus com as mulheres dos midianitas. A gente estudou também isso aqui nesse trimestre. Não tentem a Cristo.
Não coloquem debaixo desse grave julgamento de tentar ao Senhor Jesus Cristo. E não dê lugar à murmuração. Pense também num povo que murmurava, era teimoso e murmurador. Tem gente que não suporta ver uma cebola, mas o povo hebreu teve saudade até das cebolas do Egito. Era um povo Samuel, que e a murmuração acompanhou o povo de Israel por um longo período, né? Enquanto eles estiveram no deserto, a murmuração era presente. Eu conseguia elencar, né? Eu até tomei nota aqui de pelo menos 11 ocasiões em que o povo murmurou. Lá no Mar de Junco, em Êxodo 14, lá em Mara, em Êxodo 15, no deserto de Zim, em Êxodo 16, em Redifim, em Êxodo 17, em Horebe, em Êxodo 32, em Taberá, em Números 11, no túmulo da luxúria, em Números 11, em Cádiz, em Números 14, na revolta de Coré, em Números 16, e eu acho que uma das mais marcantes que foram nas águas de Meribá, que foi em Números 20, né, versículo 2 e seguintes, e também no caminho do Mar Vermelho, que eram Números capítulo 21, 4. Então, são diversas ocasiões, isso só para falar do pecado de murmuração, né? E ao qual Paulo ele faz menção, né? Tenha cuidado, porque o povo caiu por conta disso. Por conta desse pecado aí, especificamente, o povo ficou rodando pelo menos 40 anos no deserto, né? E numa distância que era bem pertinho ali, numa linha reta, eles ficaram rodando, 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 por conta aí dessa... Até Moisés caiu nesse pecado de trazer a glória para si, né? Nessas águas de Meribá e acabou perdendo aí a chance de entrar na terra prometida, né? Então, são realmente os pecados que a gente precisa ter cuidado, porque, por exemplo, a murmuração, ela é proibida, ela é contra Deus, ela é contra Cristo, ela é contra até as lideranças, que pode acontecer, quando eles murmuravam contra Moisés, contra Arão. Ela atenta a Deus, como está escrito lá em Êxodo 17, versículo 3, e é uma característica do mal, e também precisa ser punido, né? A gente fala muito que Deus é Deus de amor, mas Deus, ele é um Deus justo, né? E a ira de Deus, ela é presente, né? E ela só pode ser afastada através da propiciação, né? Que é o sacrifício de Cristo aí, né? E a gente tem os nossos pecados realmente expiados, né? e pense na coisa ruim, é você ser alvo do juízo de Deus. É por isso que eu tenho pena de quem se arvora, ajeita assim, terno e diz: só Deus pode me julgar. Eu digo, rapaz, pior coisa que existe é Deus te julgando. Porque você pegou o padrão de justiça mais elevado que existe e está dizendo: me julgue, me avalie e me condene no que eu errei. Meu irmão, isso aí você vai receber o que merece, né? Nossas obras, de fato, não conseguiriam passar por esse julgamento e terminar em êxito, né? Então, coisa terrível é atrair esse juízo. Então, tem gente que ainda deseja, né? Só Deus pode me julgar. Eu digo, meu irmão, receba o julgamento de um irmão, do seu pastor, e que você está errado. Diga, me perdoe, eu vou melhorar, me ajude a melhorar, do que você, no auge do seu orgulho, né? Pedir que Deus te julgue. Não, o julgamento de Deus é bem como está descrito lá naquele episódio lá de Balaão, que o anjo estava com a espada empunhada para ceifar a vida dele, né? Justiça Mas é isso. é Salário do pecado justiça, não é morte? Pecou? Morreu. justamente. Falando É, de julgamento de Deus, é só lembrar de Ananias e Safira, né? O que aconteceu com Ananias, quando isso. ele Aula resolveu recente mentir, né? agora, está bem fresquinho na memória dos alunos. Tá aí, você quer juiz de Deus? Receba, né? Receba, né? É. Então é isso. E o comentarista continua, né? E já traz no segundo tópico, no segundo subtópico, né? Do tópico 1, que a tentação ela é humana. Então a gente vê que, na verdade, o processo de tentação em si, ele pode ter origem nas nossas próprias concupiscências, nós podemos ser tentados por outras pessoas que estão perto da gente, ou até mesmo pelo próprio diabo. O tentador pode fazer esse papel também de nos direcionar a uma tentação. No nosso meio cristão, a gente chama isso de seta do inimigo, né? A Bíblia também faz referência aos dardos inflamados do maligno. E isso pode vir tudo ser direcionado na nossa vida e produzir em nós a tentação, que nós também já vimos nesse trimestre, que sinteticamente poderia ser definido como um convite para pecar. Então, a tentação em si, enquanto convite a pecar,
ela ocorre em nós, ela é humana. Pare e pense, a seta maligna, procedência espiritual ali dessa guerra espiritual que a gente está inserido, que a gente não vê com os olhos humanos, mas que o diabo constantemente está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, lançando esses dardos, essas setas malignas. Então, a seta em si, o laço, ele não é a tentação ainda. Ele pode ser a persuasão, ele é o argumento que pode fazer nascer a tentação no seu coração. Aí sim, eu vejo dessa forma, a tentação ela é humana. E aí, para nos dar base, capítulo 1 de Tiago, versículo 13 ao 15, vou ler aqui para a gente entender esse ponto. Ninguém sendo tentado, versículo 13, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E aí ele vai dizer, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a gente vê que, de fato, a tentação em si, ela é uma atração e um engodo por nossa própria concupiscência. Ela pode ser, claro, suscitada de várias maneiras, né? Mas ela é, sim, de fato, humana. E a gente se propõe nessa lição a nos apegar nesse aspecto. Tudo que a gente estudou nesse trimestre foram diversos exemplos bíblicos. E eu tenho certeza que na classe de vocês também, vocês puderam tratar sobre exemplos até práticos de tentações que a gente vive no ambiente de trabalho, escola, das mais simples a mais complicadas, assim, de se lidar, né, de imaginar. Mas a gente vê que em todos esses processos de tentação, a gente está vendo que realmente nasce no âmago do ser humano, nasce da nossa carne, e é o que a gente tem para viver, né? Nossa carne pecaminosa, natureza inclinada, tendente a pecar, e essa tendência ao pecado a gente chama de tentação, né? Que pode ser acionada, engatilhada por vários elementos, desde um dardo inflamado do inimigo, do maligno, procedência realmente maligna, ou algo realmente que nasce simplesmente porque somos pecadores. E contemplar uma possibilidade, uma oportunidade, uma ocasião que desperte em nós o desejo de pecar e a gente mesmo faça esse convite a nós mesmos. Rapaz, mas só um pouquinho, será que faz mal? E aí a gente é tentado a cair, né? E aí eu lembro de novo, tentado não ceda, ceder a pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Ah, vou botar isso numa camisa. Acho que eu vou andar com isso. Eu me lembrar disso o tempo todo. Isso, Samuel. Quando você fala desse... Mas aí, será que só um pouquinho? Será que é pecar? Aí eu lembro lá daquela passagem em Tessalonicenses, acho que é 1 Tessalonicenses 1:22, que diz, abstei-vos da aparência do mal. Então, você não precisa chegar até o mal para se abster. Você tem que se abster daquilo que aparenta ser mal. Então, quando você foge daquilo que parece ser mal, você não se dá ao luxo, digamos assim, de ver se é mal. Mas espera aí, será que... Deixa eu chegar mais perto. Não, irmão, quando você vê, você tem que correr igual a José correu. Quando foi tentado, você não pode esperar. Você não pode provar teu gostinho. Não, eu lembro desse de fugir da aparência do mal, antes de passar aqui para Lins, rapidamente, en passant, o caso de Eva. Você vai encontrar na narrativa do Gênesis que Eva foi passear no jardim, um jardim vasto em extensão, em recursos, diversas árvores, muita coisa para fazer. E ela vai inventar de passear perto da árvore proibida por Deus, perto do pecado, perto bastante para ouvir o sussurro da serpente, a proposta do diabo, e em si ocorreu o processo de tentação. Você vai ver na narrativa do Gênesis que Eva pensa, Eva vê, Eva imagina como isso é bom e termina cedendo ali. E você vê que é uma culpa realmente que não pode ser nem sequer dividida com a serpente. A serpente estava lá, ela estava lançando esses dardos, ela estava tentando tentar Eva e conseguiu. Produziu ali o desejo de pecar que não foi resistido e gerou a queda da humanidade ali em Eva e em Adão. Então a gente vê o quão perigoso é não fugir da aparência do mal, quão perigoso é tentar se testar,
né? Não, eu consigo ir até ali, eu consigo ir até acolá, eu me conheço. Se conhece não, meu amigo? A Bíblia conhece você, porque a palavra de Deus é quem te fez, e o manual de instrução do Senhor diz, fuja da aparência do mal. Não vá contra a recomendação do fabricante, porque aí você fica fora da garantia. É mesmo. Samuel, e nesse tópico 1, né, que fala sobre o exemplo do povo de Deus, a gente tem um subtópico 3 que fala da fidelidade de Deus, né? E aí o comentarista ele vai trazer que apesar de toda a murmuração, a tentação cedida, né, daquele povo de Israel, eles tinham realmente um Deus que era fiel, né? E que realmente reteve a sua promessa e a cumpriu, né? E nessa mesma orientação, ele vai trazer o Deus eterno que nos concedeu um sumo sacerdote e já passou por tentações em tudo, mas que nunca pecou. E aí eu vou trazer aqui para o nobre professor e os colegas também, se quiserem comentar, o versículo 13, 14 e 15 do capítulo 3 de Hebreus, que diz o seguinte: Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Veja o versículo 14. Nós nos tornamos participantes de Cristo, ou seja, da natureza divina de Cristo. E Cristo, ele não pecou. Apesar de tentado, ele triunfou sobre o pecado, né? E a gente vê aí, no versículo 5 do capítulo 5, e aí uma continuação falando desse sumo sacerdote, a gente vê o seguinte: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Naquela tentação lá no deserto, ele sabia que não deveria tentar a Deus, né? Ele glorificava ao Pai, ele não adorou Satanás, mesmo Satanás oferecendo todo o poder, né, do mundo, todos os principados, tudo aquilo lá. E como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo, veja só, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Quer dizer, Cristo, ele temia a própria morte. Mas ele não cedeu à tentação do próprio medo, porque ele tinha um objetivo final, que era salvar toda a humanidade. O versículo 8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a obediência e padeceu pela obediência. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quer dizer, não é só dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. É obedecer. A gente só vence a tentação, a gente só vence o pecado através do processo de santificação, que só a santificação subordina o pecado. E aí o versículo 10 fecha, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse sumo sacerdote, senão Cristo? Quem é esse sumo sacerdote, senão Cristo, que nos deu o exemplo que devemos seguir? E é por isso que a lição traz especificamente Jesus, porque eu acho que é o exemplo maior. Em tudo padeceu, em tudo sofreu. Ele chorou, ele expôs a própria dor ao Pai, mas não cedeu à tentação de fugir do que havia sido proposto a ele por Deus, que era a morte pela humanidade. Nessa Lins, eu acho que também Jesus, ele é o exemplo maior de uma pessoa submissa. Sabe, se você pegar ali o Sermão do Monte, por exemplo, que muitos chamam da Constituição do Reino de Deus, né? São as regras da Constituição ali do Reino de Deus, todas aquelas bem-aventuranças, se você for ver, aquilo ali nada mais é do que a vida de Cristo em palavras. Bem-aventurado os mansos, os que choram, tudo aquilo ali é o mestre sintetizado, transferido em conhecimento, em palavras, para quem o ouvia. E nesse exemplo de submissão por excelência, você ter
Cristo, 100% Deus, abrir mão da sua glória para cumprir uma missão na Terra de resgatar a gente que não presta, não vale nada. Tem uma expressão aqui do Nordeste, a gente não vale o que come. E o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, que já existia antes de tudo existir, tudo que existe é por Ele e para Ele. Então, esse ser maravilhoso, divino, abrir mão dessa glória para se submeter a uma missão, e aí a gente tem a definição, né, de submissão. Você está submissa a uma missão. E ele cumpre isso com excelência, inclusive resistindo com perfeição, com louvor a todas as tentações. E aí aqui em Hebreus, capítulo 4, do 14 ao 16, a Bíblia a gente ama toda, né? Mas tem aqueles passagens que são especiais para a gente. E eu gosto muito dessa passagem, porque olha só, no 14 ele diz, e o comentarista cita diretamente essa referência, então me sinta à vontade para ler. 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E interessante que esse Jesus, Filho de Deus, porque na epístola aos Hebreus, o autor dessa epístola, tão especial, ele trata sobre um tema fundamental para a fé cristã, que é a supremacia de Cristo. É realmente Cristo sobre todos, esse nome que está acima de todo nome. E ele vai fazer essa defesa, essa articulação, e ele fala que Cristo é maior que profeta, é maior que anjo, e ele é maior do que o sumo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote. E ele vai dizer o porquê. E por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Ou seja, a gente tem um grande sumo sacerdote que é misericordioso, ele tem empatia da gente. Porém, né, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado. Aí tem um porém, mas sem pecado. É alguém que suportou todas as tentações, mas sem pecar. Então, é alguém que se assemelha em nós, na questão de saber as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo é completamente diferente, porque em tudo ele foi perfeito e suportou. Ele fez aquilo que a Amém. gente não consegue fazer. Samuel, Sem... e alguns cristãos ainda pensam, né? Rapaz, eu me converti a Cristo, não vou ter mais problema. Por que que eu me converti a Cristo? Os problemas parece que só aumentaram, né? Na verdade, meu irmão, você se converter a Cristo, os problemas vão aumentar mesmo, porque você começa a ter consciência do pecado. Você começa a ver que o que você praticava, que já era cultural, que já era costume da sua carne, é pecado, é errado, é contra as Escrituras, é contra a palavra de Deus. Então, as tribulações aumentam, as tentações vão ser bem maiores, porque agora você não pode ceder para elas, não é mais regra de vida. Sua regra de vida, regra de conduta é de acordo com a palavra de Deus, seguindo os ensinamentos de Cristo. Né? E, então, sempre a consciência do mal que é tão presente para nós cristãos, né, que devemos sempre nos contrapor e ir na contracultura, que é chamada contracultura cristã, né? A gente vai na contracultura do mundo, né? A gente vai contra a maré. Enquanto uns estão vindo de lá para cá, a gente vai contra, né? Fazendo o caminho inverso. E aí, Samuel, o Cleanto, não sei se tem algum comentário, mas a gente já entraria aí, eu acho que no tópico 2 da lição, que fala sobre o que Deus nos provê para a vitória. A gente já viu o maior exemplo, Jesus, né? Agora, para nós, meros mortais, né? Jesus Cristo também foi mortal. Ele morreu como carne, como se fez, né, homem, morreu, mas ressuscitou. E nós que não ressuscitamos ainda, só um dia haveremos de ser arrebatados, né? E com Cristo, né, nos ares. Mas o que é que ele nos provê? O que é que Deus provê para a nossa vitória? E aí o comentarista vai trazer alguns subtópicos, né, Samuel? E aí, se você quiser já pegar o gancho, fica à vontade. Mas no subtópico 1, no subtópico 1 ele já fala sobre o Espírito Santo, no subtópico 2 a palavra de Deus e o subtópico 3 a providência de Deus. Especificamente sobre o Espírito Santo, Samuel. O Espírito Santo, ele é esse consolador, é essa essência de Deus, né, que é dada a todo aquele
todos os crentes, né? Para que Deus possa, assim, em exemplo bem figurado, pegar na nossa mão todo dia, né? A gente estava comentando mais cedo sobre o Salmo 73, que Lins trouxe aqui para o debate, para o briefing, e como é interessante que ali Asaf, ele fica olhando a prosperidade dos ímpios e fica questionando e se perguntando, e quase num processo de tentação ali, talvez em um processo de tentação, quase resvalando o pé, quase pecando, e até o momento que ele diz, mas aí eu fui na igreja e vi o fim de todos esses ímpios. E aí ele se lembra, nos versículos finais ali, se eu não me engano, 23 e 24, aí ele realmente louva a Deus por ter os conselhos de Deus e por ser sustentado por esse conselho, guiado por esse conselho. Ou seja, Deus pegando na mão dele dizendo, venha por aqui, porque o seu caminho é diferente realmente desses ímpios. Eles hoje podem ter riquezas e prosperidades, às vezes até adquiridas de forma ilícita. Você não precisa disso, você tem a mim e meus conselhos, e depois eu te darei a coroa da vida. Então, isso é muito interessante, porque o que é o Espírito Santo para nós, no nosso dia a dia, se não justamente a mão de Deus, pelos méritos de Cristo, nos conduzindo pelos vales da vida, pelas adversidades, pelos processos de tentação, para suportar. Se não fosse a mão de Deus na nossa vida, a gente não passava pelo que tem que passar com o mínimo de êxito que a gente busca alcançar, né? E que deseja cumprir, né, e agradar ao Senhor. Só com o Espírito Santo mesmo habitando em nós, para a gente obter sucesso, né, e se reconciliar com o Pai. E no mundo aí, né, irmão Cleanto, a gente vê que o pessoal, eles valorizam muito o ter e às vezes até o ser, né? Há quem diga, não, o importante não é o ter, é o ser, não é o que você tem, o que dizer. Mas muitas pessoas, elas acabam valorizando o ser também, o ser uma autoridade, o ser uma pessoa famosa, o ser aquilo, isso e aquilo outro. Só que o mais importante não é ter, nem é ser, pelo menos não diante dos homens, mas é ser diante de Deus. O que você é diante de Deus? Né? Aquele Deus que ele prescruta os corações, ele vê a intenção do coração, aquele coração que é enganoso, que é perverso, né? Nós não podemos confiar no nosso próprio coração. A nossa concupiscência da carne é sempre presente, né? E a gente não pode se fiar nisso, a gente tem que se fiar em Deus, não nas nossas riquezas, não no que somos, eu sou vereador, eu sou governador, eu sou prefeito, qualquer autoridade, sou advogado, sou médico, não. Isso aí talvez tenha algum valor diante dos homens, mas Deus não te olha assim. E aí, como Deus te olha, é justamente qual o nível de participação que você tem na divindade de Cristo, o quão parecido com Deus, com Cristo você é. E aí, eu lembro só aquele versículo que eu sempre digo nas aulas, Mateus 5,48, que fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. O que aparentemente é uma contradição é, na verdade, uma grande lição. Porque como que eu vou ser perfeito como Deus? Mas a Bíblia não está dizendo que você é perfeito como Deus, mas que você tem que buscar ser perfeito como Deus, né? E resistir ao diabo e fugir da tentação faz parte desse processo, né, irmão Cleandro? É como a linha do horizonte, né? Ela está lá no horizonte, toda vez que você dá um passo em direção a ela, ela fica um passo mais distante de você. Mas a lição não é tocar na linha do horizonte, ser perfeito como Deus, é buscar ser, é buscar esse horizonte ideal para merecer entrar no céu. Como é que a gente vai entrar no céu se não se esforçar? Então a gente tem que realmente buscar ser perfeito como o Pai, buscar ser semelhante a Cristo, para um dia de fato poder ser semelhante a Ele, receber um corpo como o de Cristo, a mente de Cristo. Aí você diz: pronto, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, está aqui. É isso que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis. E aí, já puxando para o subtópico seguinte, a gente tem também que Deus provê a própria palavra. A palavra de Deus é um presente para o crente, e aí para o crente não cair em tentação. E eu vou pedir para o irmão Cleante desenvolver essa parte, porque isso foi o que a gente estudou nas últimas 3 aulas, né? Esse processo de tentação de Jesus no deserto. Eu acho que a gente pode
Eu acho que eu posso afirmar com certeza que o maior exemplo de usar a palavra de Deus como uma forma de vencer a tentação foi Cristo, né? Nas três tentações que acometeram Jesus, as três ele respondeu ao tentador com a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele manda que transforme as pedras em pão. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E aí Jesus diz que nem só de pão viverá o homem. Então, se Cristo se utilizou da palavra para passar por essas tentações, por que nós faríamos diferente, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus. O autor ainda coloca um terceiro, acho que ele coloca um terceiro ponto, né? A fé. A fé. O que seria de nós sem a fé, né? Nós precisamos utilizar essas ferramentas que a Bíblia nos ensina, que Jesus, ao ascender ao céu, cumpriu sua promessa de fazer o Espírito Santo descer, para nos dar essa força, para nos ajudar a combater a tentação. Exato. E fé, eu gosto muito da definição de fé, que diz que ter fé é acreditar que o que Deus diz é verdade. Então, acreditar que nem só de pão viverá o homem é ter fé. Acreditar que não tentarás o Senhor teu Deus é ter fé. Está na Bíblia, Deus falou, acabou. Né? Tem até uma música que diz, é caso encerrado, fato consumado. Não tem. Deus falou, está falado. Não tem o que mais argumentar. Isso é ter fé. E ter fé é que Deus é o Deus que provê o que a gente precisa. É o Deus que realmente nos sustenta em nossas necessidades. E aí o comentarista ele traz aqui no finalzinho do tópico 2, o texto de Filipenses 4,19, que diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, o crente tem que se apegar com Filipenses 4,19, com toda a palavra de Deus, e de que Deus é o bom pastor, que ama, que cuida de suas ovelhas, e de nada mesmo, nós teremos falta. Sentiremos falta de nada, porque nós já temos tudo, o nosso bom pastor. Samuel, e até como arremate dessa ideia das ferramentas que Deus dá, né? Fé, Espírito Santo, a palavra de Deus também super importante, né? Nós podemos trazer o próprio exemplo aqui do Asaf. Você já citou os versículos, mas eu acho que nós podemos realmente lê-los, porque são riquíssimos. Veja só o que o versículo 23 diz aqui no Salmo 73. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Deus ele se faz presente através do Espírito Santo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, o salmista, ele diz aqui, ó, estou de contínuo contigo. Teu Espírito Santo, a tua presença está comigo. E não só isso. Versículo 24 diz, guiar-me-ás com teu conselho. O que é o conselho, senão a palavra de Deus? E depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Versículo 26, que aí ele expõe realmente a natureza carnal dele, a natureza humana, ele diz, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Veja só, a minha carne, o meu coração são fracos. Eles desfalecem, mas o Senhor Deus é a minha fortaleza e a minha porção para sempre. Então ele entendeu o destino. Ele entendeu o destino dele e ele também viu o destino dos ímpios. Aqueles que antes ele quase cai na tentação por invejá-los, porque tudo de bom acontece com os maus e tudo de mal acontece comigo. Às vezes a gente se vê diante dessa situação, dessas perguntas. Eu vejo ao meu redor quem não é crente se dando bem. Quem não é crente ganha dinheiro às custas dos outros e nada acontece. Mas aí o salmista ele entendeu qual é o fim deles. E ele entendeu que é a própria mão de Deus que empurra os ímpios, sabe, para a condenação mesmo, pelos próprios pecados, como consequência do próprio pecado, que é a morte. Mas qual é a porção do salmista aqui na terra? É o Senhor Deus. E qual é o conselho? A palavra de Deus. E qual é a presença? O Espírito Santo de Deus, que está com o salmista. Mas para mim,
Bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Essa é a vida do crente. Esse é o exemplo aqui do salmista Asaf, Salmo de Asaf, mas que mostra realmente como é a nossa vida. Haverão momentos em que nos depararemos com essas situações de, sei lá, de repente invejar, de abrir o olho, né, para o que o nosso irmão tem, o nosso vizinho tem. Vamos ser gratos, vamos agradecer a Deus, vamos lembrar dos feitos do Senhor, e aí a gente já está no caminho certo. É verdade? E aí, Lins, eu já vou aproveitar aqui essa sua deixa e vou juntar já com o tópico final, o escape, mas com o subtópico 2. Começar por ele, porque ele diz assim, evite ficar sozinho, como uma estratégia de escape, uma estratégia de Deus para escape. Evite ficar só. Aí você, puxando aqui do Salmo de Asaf, você vai ver que quando Asaf ele estava quase cedendo, se você puder até puxar o versículo, e ele diz, então eu entrei no teu santo templo, eu fui para a igreja, né? Em outras palavras, eu É fui o para a igreja. versículo 16 e 17, que diz, quando Pronto, aí. pensava em compreender isto, quer dizer, ele estava tentando compreender tudo aquilo, né? Fiquei Uhum. sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ó, Glória a um dos Deus. segredos do salmista Asaf foi ir para a igreja. Foi, Ele não tentou, congregar. ele não ficou sozinho tentando resolver todos os problemas. Ele disse, rapaz, eu vou para a igreja, é a melhor coisa que eu faço. Em outras palavras, trocando em miúdos aqui. Vou para a igreja. E lá na igreja, Deus fala com Asaf e diz, mostra o fim daqueles que ele invejava. E dizia, rapaz, você é que tem o mais precioso. E ele termina aquela exposição, aquela bela exposição, como a gente já viu aqui, você já leu os versículos. E é isso, evite ficar sozinho. Irmão, procure a igreja. A igreja não é reunião para só a reunião dos santos. Né? Você é perfeito, lindo, maravilhoso, cheiroso, ótimo, você tem um lugar na igreja. Não é assim. Igreja é hospital para pecador. Né? Não existe igreja perfeita, todo mundo lá erra, é ser humano, passa por tentação e você pode encontrar suporte na sua igreja. Bom, eu só ia acrescentar que, principalmente nesse período de pandemia, né, eu tenho certeza que todo mundo aqui já assistiu pelo menos um culto online. Em algum momento, sua cidade estava ali, estava travada, do lockdown, você teve que assistir o culto online. E você sabe que não é a mesma coisa. Não tem como dizer que é a mesma coisa. O pastor ali, ele tem o cuidado com suas ovelhas, ele transmite o culto para que você não perca de ouvir ali a palavra, mas a gente precisa estar em comunhão. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar em comunhão com a igreja. E até lembrando aqui um pouco, os irmãos sabem, teve uma reunião de obreiros, né, esses dias, e o nosso pastor comentou que você não, muitas vezes se acomodou de ficar em casa, assistindo o culto em casa, e aí você está precisando de uma força, está precisando de uma ajuda, está precisando muitas vezes de um conselho, mas aí você não está indo para a igreja. Então, ninguém lhe conhece. E outra, se você está indo para a igreja e se você não tem comunhão com seus irmãos, você é aquela pessoa que está lá no fundo da igreja, termina o culto, você sai, é a primeira a sair, ninguém lhe vê, ninguém lhe conhece, uma pessoa pode estender a mão para você. Então, quando o pastor Alexandre Coelho vai falar que a gente não deve estar sozinho, é nesse sentido de você ter pessoas ali, braços pessoas colocadas ali na sua vida. Por Jesus, muitas vezes, Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos tirar de situações, para nos fazer enxergar melhor o caminho certo. Então, não fique sozinho, meu irmão. Nós somos fortalecidos pela união. E um exemplo disso é o nascimento da igreja. Lá, quando até o professor, caso for comentar algo desse cunho, a lição 12 agora vai falar sobre a união da igreja. Lá em Atos 4, ele vai falar que os irmãos, eles se ajudavam tanto a ponto que eles não se preocupavam com as coisas, mas com as pessoas. Eles não amavam os bens, tanto é que eles vendiam suas propriedades para o bem-estar dos irmãos. E esse comentário aqui é só para ratificar o quão importante é a união da igreja. E Olha Samuel, só, a sim. congregação, realmente, você falou que é um hospital, né? E, e aí me lembrou o exemplo de um doente. Você está com um problema no olho, você não vai no ortopedista que cuida de osso. Você não vai num pediatra se você já for um adulto. Você vai no oftalmologista. Então, existe um médico específico. Da mesma forma, o crente. Eu estou com um problema, vou deixar de ir para a igreja. Meu irmão, qual a probabilidade de você achar a solução do seu problema fora da igreja?
Tu é crente, tu confessa Cristo como Salvador, sabe? Você tem que estar ali na presença, onde a probabilidade, a possibilidade é muito maior de você encontrar, seja através da palavra de um irmão, de um ombro amigo que vai escutar seu problema, sabe? Seja até ajuda financeira, o que for. A possibilidade é muito maior e foi isso que Asaf percebeu. Ele entrou no santuário de Deus, que era o caminho certo. Era lá onde ele deveria estar. Ele compreendeu isso, né? E nós devemos compreender também. Não adianta se afastar da congregação. Teve um problema com o irmão. Não adianta se afastar da congregação. Tô ruim financeiramente, tenho muita coisa para fazer em casa, tenho muito trabalho. Não adianta se afastar da congregação. A congregação é realmente um suporte. Ser pastoreado por um pastor, estar ali indo para a escola bíblica dominical, aprendendo aí com os nossos professores, com os outros alunos. Isso é importante, isso é congregar. É a saúde do cristão. E até para só encerrar esse subtópico, a citação aqui do pastor Alexandre, vale a pena você, professor, ler em sala de aula, diz assim, abre aspas, quando nos afastamos de pessoas que podem nos abençoar com a sua comunhão, com conselhos, ficamos à mercê de ser assaltados por maus pensamentos, e a solidão pode se tornar um fator para a tentação. Fecha aspas. Eu acho que isso sintetiza tudo isso que a gente está falando, né? Então não fique só, esteja com o corpo de Cristo, né, em comunhão. E aí o pastor também, na estratégia do escape, ele coloca, não subestime o inimigo. Apesar da gente saber, na revelação do Apocalipse, já o fim, o que Deus planejou, tem preparado, já e revelado para a sua igreja, a gente sabe o fim das coisas, sabe como o diabo já está derrotado pelo poder de Jesus, a gente também, ao mesmo tempo, não pode achar que ele já está derrotado para nós agora. O diabo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo, ele é uma ameaça. O tentador, apesar de derrotado em Cristo, mas ele é uma ameaça para o crente. Enquanto a gente estiver aqui vivendo nessa experiência terrena, a gente estará sujeito a esse bramido do diabo, das setas, dos seus laços. Então, a gente precisa não subestimar o inimigo. E se a gente não subestima o inimigo, a gente se prepara para a guerra. E se preparar para a guerra envolve todas as disciplinas espirituais do crente. Oração, palavra, vida em comunhão com os irmãos. Então, a gente precisa se fortalecer em Deus, em Cristo, para encontrar força para vencer a tentação. Então, para mim, não subestimar o inimigo é realmente primordial. Não se ache mais forte que ninguém. Você e eu somos fracos. Precisamos buscar em Deus graça. E aí, fazendo um gancho aqui, e encerro minha participação nesse subtópico e passo para os irmãos, lembrando aqui de Hebreus capítulo 4, a gente leu o 14 e o 15, a gente viu que Cristo, ele é esse grande sumo sacerdote que tem compaixão, se compadece das nossas fraquezas, porque foi tentado em tudo e venceu. E aí no 16 ele diz, olha, cheguemos, pois, ou seja, diante de tudo isso, cheguemos com confiança ao trono da graça. Esse é o versículo 16. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então você vê aqui que não é uma coisa autônoma, você não resolve isso sozinho. Você precisa, de fato, se fortalecer, de acessar esse trono de graça. E é interessante que trono é um lugar de julgamento, é o juiz que senta, é o rei que senta para julgar o povo, mas esse trono aqui de Hebreus 4, ele é um trono de graça, que você encontra nele misericórdia e graça. Sabe, você recebe de quem julga ajuda em tempo oportuno. Então a gente vê aqui o que a gente chama de graça preveniente. É uma graça que te previne, que te fortalece antes de você cair. Esse é o tempo oportuno. Não existe apenas graça para perdão de pecados. Ela é muito importante, a gente precisa dela todo dia. Mas Deus não só tem isso para o seu povo. Deus tem graça para perdoar pecado e tem graça para te ajudar em tempo oportuno. Graça para suportar e vencer as investidas e ciladas do diabo. Então é muito isso. Não subestime o inimigo, não fique só
e busque esse trono de graça que a gente conecta, né, com os tópicos anteriores. A gente já viu a referência em Hebreus 4, e aqui você pode fazer esse gancho também, desse trono de graça, de suporte da parte de Deus, para vencer. Inclusive, irmão Samuel e Cleanto, nós podemos já trazer o subtópico 3, que é sobre estar vigilante. E nessa questão da vigilância, né, a gente lembra, né, que a gente deve orar e vigiar. E é muito interessante, e até para fins didáticos, eu vou trazer um exemplo aqui de um experimento que você pode levar para a sala de aula. Não um experimento que você vai fazer em si, mas você vai citar que foi um experimento real, feito por alguns cientistas algum tempo atrás. Depois a gente pode até disponibilizar o link do YouTube que fala sobre esse experimento na descrição do vídeo. Mas era um experimento feito com ratos. Esses ratos tinham eletrodos ligados a partes específicas do cérebro, regiões específicas do cérebro que produziam prazer. Então, eles recebiam estímulos elétricos naquela região do cérebro e sentiam prazer, né? Os ratos, eles eram estimulados a terem prazer através desses estímulos. E esse estímulo, ele era provocado através do acionamento de pequenos pedais, como uma espécie de alavanca. O rato estava numa gaiola e tinha de um lado um pedal e do outro pedal. E aí ele clicava, apertava naquele pedal, naquela alavanca, ele recebia o estímulo, ele sentia prazer. Para ele sentir aquele estímulo de novo, sentir um novo prazer, ele precisava cruzar a gaiola e apertar o outro pedal. E assim sucessivamente. Ele ficava nessa ida e vinda, se estimulando e se viciando. Até que os cientistas decidiram colocar nesse meio tempo, nesse meio caminho, colocar uma espécie de grade eletrificada, né? Com que desse choque elétrico no rato quando ele passasse. E o vício dele pelo prazer era tão grande que ele preferia tomar o choque passando por cima daquela grade para ter que acessar o pedal e assim estimular os eletrodos e trazer prazer. Por que eu trago esse experimento? Porque você pode trazer uma analogia. É assim o ser humano. Ele é sempre suscetível àquilo pelo qual é estimulado. Então, assim, se você vê pornografia, você é estimulado a ver pornografia, você vai se viciar com pornografia. Isso aí vai trazer outros pecados, que se você ceder à tentação, você vai se prostituir. Então, tem que ter cuidado. Sabe aquela musiquinha de criança, né? Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que toca, mas é uma realidade, aquilo é um ensinamento, né? E já diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele, mas é uma verdade. A gente precisa estar vigilante no que olha, nos nossos estímulos, com quem andamos, né? Há quem diga aí que nós somos a média das 5 pessoas com quem andamos. Se você só anda com descrente, você vai ter um linguajar de um descrente. Você vai falar palavrão, você vai ceder, quem sabe, a uma dose de cachaça, a estar num barzinho, a estar numa roda de escarnecedor falando mal da vida alheia, fofocando. Então, assim, o ser humano, ele responde a estímulos. Isso é natural do ser humano, da natureza, é da carne do ser humano. Mas aí a gente pode subordinar a nossa carne através da santificação e assim agradar a Deus. Então, o professor pode trazer esse exemplo desse experimento real que aconteceu com os ratinhos, né, pobres dos ratinhos lá sendo eletrocutados, mas que realmente demonstra que o ser humano, que o homem, né, apesar deles não terem a mesma estrutura, o mesmo sentimento, o homem e o rato, mas o cérebro, a estrutura do cérebro, também tem umas regiões bem parecidas. É justamente para isso, para trazer para o ser humano que ele precisa estar vigilante, que ele precisa observar a palavra de Deus e orar, né? Orar e vigiar. Ter cuidado no que toca, ter cuidado no que vê, ter cuidado com quem anda. E aí a gente se santifica, né? E aí a gente se livra realmente. Esse é um escape, né? Que Deus dá, a vigilância. Exato, e no texto bíblico de referência da aula de hoje, versículo 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios diz: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Isso aqui é o que se não vigilância constante. Você está em pé? Amém, glória a Deus. Agora vigie, para que você não caia. Se cair, desistiu, acabou. Não. Bata a poeira, sacoda a poeira, levanta, pede graça a Deus para continuar. Acessa o trono da graça, sabe? Obtenha essa graça de perdão de pecados e depois obtenha
acesso a esse trono de graça para obter misericórdia e graça no tempo oportuno, para que você não caia novamente. E até agora, levando para a conclusão, que de fato o tempo passa, né? Como a gente falou no começo, é uma lição riquíssima. A gente poderia aqui ficar até de madrugada. Até assim, agora, enquanto esse podcast está sendo produzido, é madrugada para a gente. Né? A gente está aqui firme e forte, porque é um assunto importantíssimo e vale a pena investir tempo, investir energia, como diz, gastar fosfato dos neurônios para entender e alcançar essa graça, né, esse entendimento a respeito realmente de suportar as tentações e entender que escape é esse. E aí não tem como encerrar esse podcast falando sobre suportar a tentação, sobre Deus providenciar o escape, de outra forma, senão lendo o versículo 13 de 1 Coríntios 10. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape também, para que possais suportar. Então, em tom conclusivo, deixo aqui minhas considerações finais apenas dizendo que muitas pessoas podem olhar para o processo de tentação e dizer, não tem jeito, não tem jeito, fui tentado de um jeito aqui que não dava para resistir. Irresistível. Eu sinto muito mais dizer que você foi fraco, porque Deus garante pela sua palavra que não sobreveio em vós tentação que não fosse humana. E Deus é tão fiel que, apesar dele não mandar uma tentação, dele não ser tentado pelo mal nem tentar a ninguém, ele não deixa que você seja tentado acima do que você possa suportar. Então você vê que a soberania de Deus é tão grande que até mesmo nas tentações ele exerce um controle divino sobre elas, para que você não tenha acesso a uma tentação que você diga que é irresistível. Então, por isso que eu digo que quem disse que não dava para resistir foi mais fraco do que deveria, porque Deus garante que você não passará por uma tentação que não suporte. E ele diz mais, antes, com a tentação, dará também o escape. E aqui é o tema da lição, que Deus vai abrir a brecha, assim, vai colocar assim o caminho para você correr daquela tentação. E eu automaticamente me lembro de José e a mulher de Potifar. É como se na hora que a mulher ali, depois de insistir tanto com José para se deitar com ele, trair a Deus e o seu senhor, né, ali Potifar, eu imagino assim, ela agarrando as vestes de José e assim, sabe quando você está num momento de muita tensão, muita adrenalina, que o tempo meio que congela? E aí você começa a ver as coisas mais devagar e é como se ele pudesse ver nitidamente, aquele é o caminho, né? E aí ele mete carreira e vai-se embora, deixa até a veste lá. E a gente sabe como a história continua. Então eu vejo isso, que Deus antes, primeiro, na verdade, ele não permite que você seja tentado além do que possa suportar. E antes mesmo, ele já provê o escape para você correr. Ele já deixa a portinha aberta só para você correr e fugir da aparência do mal, fugir do processo de tentação e ser vitorioso, não ceder, não pecar. Então eu só desejo ao querido professor que continue estudando esse assunto, não se limite apenas ao nosso conteúdo aqui do podcast. Peço ao Espírito Santo mais ainda da graça de Deus para explorar esse assunto a contento com tua classe, que você possa estimulá-los a buscar disciplinas espirituais para encontrar graça em tempo oportuno, encontrar misericórdia e ajuda. Sim, lição riquíssima, como nosso irmão Samuel já falou, e eu não poderia deixar de lembrar aqui uma frase célebre, sempre repetida pelo nosso pastor Reinaldo Odilo, que certamente vai acompanhar aqui, né? Que é: não troque bênçãos duradouras por experiências de curto prazo. E se eu poderia deixar um salmo de conforto, não somente para o professor, mas para todo e qualquer aluno, o belo Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Lá no versículo 15, já finalizando, diz o seguinte: ele me invocará
e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, querido professor, eu espero que esse trimestre tenha sido uma bênção. Tenho certeza que muitas foram as indagações, perguntas, né, questionamentos enfrentados aí pelos professores, mas os alunos estão aí para isso, para nos questionar e nos fazer aprender também. Não posso dizer pelos irmãos, mas creio que eles compartilham da mesma alegria que foi ensinar esse trimestre uma lição tão rica. Eu agradeço demais a oportunidade de poder servir na obra de Deus através do ensinamento da palavra de Deus, aprendendo com os nobres colegas aí, o diácono Samuel, o irmão Cleanto, né? Estamos aí. E é isso, meus irmãos, para resistir ao diabo, para fugir da tentação, só com oração e com vigilância. Se por um acaso, em algum momento do percurso, você caiu na tentação, você cedeu à tentação, não vá fugir da igreja, não. Procure orientação, esteja aos pés do Senhor, faça como Asaf, vá para o santuário, e aí você vai entender não somente o seu fim, mas o fim daqueles que, ao contrário do que você tenta, estão caminhando para, né, realmente o precipício real, que é o inferno. Então, sejamos todos gratos, agradeço a Deus a oportunidade, e assim eu encerro as minhas palavras desejando um bom final de semana e uma boa aula para todos os professores e alunos. Meus irmãos, como já foi bem discutido aqui, realmente esse trimestre foi muito rico, né? Aprendizado, uma lição assim muito prática, lições muito práticas, a prática do Evangelho de Cristo, a prática dos ensinamentos de Cristo, né? Principalmente a respeito da tentação. Eu agradeço também a rica oportunidade de poder estar ministrando as aulas, poder estar aprendendo ali com nossos alunos. Eu tenho certeza, professor, que você também está nesse processo de ensino-aprendizagem. Você ensina de um lado, aprende do outro, e seu aluno aprende com você e ensina a outro, e assim a palavra de Deus vai sendo disseminada, né? Eu já faço aqui uma chamada para que a gente possa já estimular os nossos alunos a começar a estudar o tema do próximo trimestre, que é imitadores de Cristo, né? Os imitadores de Cristo. E até se você quiser fazer um link, professor, você já disse que para vencer a tentação tem um macete muito fácil, é imitar a Cristo. E aí você já linka com essa chamada para o próximo trimestre. Então, eu desejo que a sua aula seja uma bênção, que você continue firme, estudando, se dedicando para a obra do Senhor. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então, fica realmente só muita gratidão a Deus por todos vocês que nos acompanharam nesse trimestre. E como o cliente falou, o convite para continuarmos a seguir o exemplo de Cristo e estudar a respeito de como ser um imitador dele, né, no próximo trimestre. Não deixe que seu aluno desanime e já engate um trimestre no outro, para que possa ser maravilhoso como foi esse, que Deus possa ainda reservar ainda mais bênçãos espirituais para toda a cristandade, né, através das suas aulas. E esse é o nosso desejo. A Deus toda a nossa gratidão. Então, se Deus permitir, até trimestre que vem, até a próxima aula. Paz do Senhor, irmão Cleanto, paz do Senhor, irmão Samuel. Senhor.